Em casa ou na escola? Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Conta-se uma história que um certo professor passou a lecionar em uma escola pública de um certo vilarejo. Nos seus primeiros dias de aula, aquele professor pôde perceber que os seus alunos tinham comportamentos inaceitáveis. Eram muito grosseiros e mal educados uns com os outros. E o pior, agiam como se fosse algo completamente normal. Aquele professor percebeu que a sua missão era algo muito difícil, porém não desistiu e continuou. Com muita dedicação e carinho, passou a ensinar bons modos àquelas crianças. Sempre ao final de cada aula, ele orava com eles e os orientava quanto os bons modos e princípios necessários para formar o caráter de uma boa pessoa. Passando-se alguns meses, ele percebeu que alguns alunos não conseguiam colocar em prática os ensinos. Já outros tiveram suas vidas completamente transformadas. Curioso por esse acontecimento, resolveu pesquisar e pôde perceber que aquelas crianças que tinham dificuldades para aprender não eram culpadas. O problema estava com seus pais em casa. Tudo o que elas aprendiam na escola, sempre que tentavam colocar em prática em suas casas, não conseguiam, pois eram ridicularizadas e não tinham apoio de seus pais. Por conta dessa falta de estímulo, todo aquele aprendizado era como jogar água em um cesto. Nada era aproveitado. A princípio, aprendiam bem, mas em seguida, ao voltarem para casa, vendo seus pais vivendo de maneira incorreta e desorganizada, logo esqueciam as suas lições aprendidas. Infelizmente, temos visto algumas situações iguais a essa. Às vezes temos o conhecimento que tudo de bom que algumas crianças aprendem na escola não conseguem pôr em prática. Infelizmente, são prejudicadas em casa por má influência de alguns pais. Infelizmente, há também casos contrários a esse. Existem também muitas crianças que são bem instruídas em suas casas, porém são influenciadas de forma negativa por estar sempre na companhia de supostos coleguinhas mal criados. Amados, o que devemos fazer para criar nossos filhos de forma correta? Afinal, qual é a forma correta? Infelizmente, temos visto muitas inversões de valores. Está ficando cada vez mais difícil instruir os nossos filhos quanto ao que é certo ou que é errado. Eu posso afirmar com toda segurança que não existe outro meio, até que me provem ao contrário, e tenho certeza que ninguém conseguirá me provar, que a maneira correta de instruir os nossos pequenos é conduzi-los nos princípios de Deus, através do estudo contido nas Escrituras Sagradas, do ensino que a Palavra de Deus nos instrui a pôr em prática e nos tornarmos verdadeiros cidadãos. O segredo para formar pessoas responsáveis, honradas e honestas é colocar em primeiro lugar Deus, é apresentar Deus para os nossos filhos. Porém, pais, qual é o seu relacionamento com Deus? Você sabia que só podemos apresentar com segurança e confiança alguém para outro se primeiro conhecemos esse alguém? Conheça Deus, tenha um bom relacionamento com Deus. Será que os nossos filhos têm visto Deus em nossa maneira de viver no dia a dia? Se não tiver, que possamos nos corrigir enquanto há tempo. Não devemos culpar escolas, coleguinhas. Façamos a nossa parte e certamente Deus fará dele. Veja o que nos diz Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e os mesmos, quando envelhecerem, não se desviarão dele. Lembre-se, pais,
A melhor maneira de ensinar um caminho certo para alguém que está perdido é caminhando na sua frente. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.